Irmãos, graça e paz. Efésios 1, por favor, versos 15 a 23. Queridos, nós vimos semana passada a introdução da carta de Paulo aos Efésios, e nos primeiros versículos vimos que na eternidade o Pai nos escolheu, nos adotou como filhos, nos inseriu em seu reino de amor. Tudo isso só foi possível porque o Filho, que é Jesus Cristo, o amado do Pai, lidou com nossa culpa na eternidade. Na eternidade um projeto de amor foi estabelecido. O Pai nos escolhe antes de qualquer coisa ser criado. O Filho se entrega por nós dentro do propósito do Pai, para ser feito maldição em nosso lugar, ir até o matadouro como ovelha muda sem abrir a boca e receber ali toda a maldição dos nossos pecados. E nos versos 13 e 14, Paulo diz que o Espírito Santo na eternidade nos marca como povo de Deus, nos convence desse amor e se torna o selo, a presença de Deus em nós, que garante que a obra que Deus começou, Ele vai concluir. Então, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, Paulo nos mostra o que está acontecendo na eternidade. Ele abre a cortina do que separa o campo físico do espiritual e diz para nós: veja um pouco o que passa na cabeça e no coração de Deus. Veja o quanto o amor de Deus por você é algo assustador. E esse amor de Deus nada mais é senão a manifestação mais concreta da graça. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só temos desejos espirituais porque primeiro Deus nos desejou para si e lidou com a nossa dureza. Arrancou o coração de pedra e colocou em nós um coração de carne, que pulsa de desejos por Ele e por conhecê-lo cada vez mais. Vimos que ao recebermos essa graça, nós fomos inseridos nos lugares celestiais. No capítulo 2, versículo 6 de Efésios, um pouco mais à frente, Paulo diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós não nos assentaremos, nós não reinaremos, nós já gozamos de todas as bênçãos da nossa salvação. A resposta diante de tudo isso é que precisamos conhecer esse amor de Deus. Só amamos porque Ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, não há lugar para indiferença em nossa vida. Diante da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ninguém pode permanecer o mesmo. Deus tem um projeto de salvação para a nossa vida, e esse projeto inclui redimir todas as áreas da nossa vida. Nossa compaixão, nossos afetos, a maneira como trabalhamos, como nos relacionamos em casa com nossos familiares, como somos amigos uns dos outros. O projeto de Deus é de transformação radical do nosso ser. Então, diante desse amor de Deus, não há espaço para indiferença e, por fim, não podemos nos esquecer que já temos muito mais do que precisamos. Já temos a vida eterna, e tudo isso é para a glória de Deus. E nesse momento, refletiremos nos versículos 15 a 23 do capítulo 1 de Efésios, onde Paulo ora. E essa oração de Paulo expressa desejos que podem transformar a vida de qualquer um. Acompanhe a leitura, por favor, de Efésios 1, verso 15 em diante. Por isso é a conclusão dos argumentos anteriores, de que na eternidade nós somos amados pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, porque Deus amou e vocês foram transformados, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, Paulo diz: não paro, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E Paulo diz que ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a todos nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo ora ainda para que Deus ilumine os olhos do nosso coração para sabermos qual é a esperança do nosso chamado, qual é a riqueza da glória, da herança, da nossa herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de que se possa refletir não só no presente, mas também no século vindouro. Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus,
para que Jesus se tornasse o cabeça sobre todas as coisas, e Deus deu Cristo como Senhor de sua igreja, da minha vida e da sua vida. Nós somos o corpo desse Cristo, que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é a palavra do Senhor. O verso começa dizendo que Paulo está orando. Ele diz: eu não paro de orar por vocês. E Paulo ora por duas razões. No verso 15 ele diz: eu tenho a fé que há entre vocês, e eu tenho ouvido a respeito do amor que vocês têm com todos os santos. Paulo sabe que essa igreja não é apática, não é inerte, não é uma igreja estéril. A fé dele expulsa no coração e gerou transformações radicais. É uma igreja que depositou toda a sua confiança em Deus, em sua palavra, estuda, medita, depende de Deus, ama a salvação que recebeu gratuitamente de Deus, e não somente isso. Essa igreja apresenta os frutos de arrependimento. Eles se amam mutuamente, eles amam os santos, eles cuidam uns dos outros. A fé que é só doutrinária, a fé que é só mental, a fé que é só um conjunto de doutrinas, mas que não sai da mente para descer para o coração e irradiar para o corpo, produzindo vida, não é a fé salvadora. Lembre-se que os demônios têm fé. Tiago diz que os demônios creem em Deus, e os demônios tremem, porque eles conhecem o poder de Deus. A fé salvadora, que é a fé que o demônio não tem, produz amor por Deus, e esse amor por Deus direciona a gente a amar o próximo. 1 João capítulo 3 diz que nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se nós não amamos o próximo que sofre diante de nós. Se há endurecimento das nossas artérias, se não há compaixão por quem padece ao nosso redor, especialmente se divide o mesmo espaço de comunidade de fé pequeno, provavelmente nós não temos ainda a fé salvadora, ou não compreendemos as implicações do discipulado. E Paulo ora por essa igreja, porque essa igreja apresenta as evidências de um verdadeiro cristão: fé e vida, cabeça e corpo. Há muitas comunidades de fé onde os crentes têm a cabeça teológica enorme, mas o corpo raquítico. Precisamos ser cristãos equilibrados, andar nos passos de Jesus. Tinha intimidade com o Pai, uma profunda compaixão que se irradiava em ações de compaixão e amor por quem sofria. Paulo, além disso, no verso 17, diz que ora por essa igreja, desejando mais algumas coisas, para que essa igreja tenha o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Paulo ora para que essa igreja continue crescendo no entendimento de quem é em Deus, crescendo no entendimento de seu privilégio de serem santos e terem sido salvos. Paulo ora para que essa igreja continue a desenvolver sensibilidade para perceber a voz de Deus em todos os detalhes. E Paulo diz que tem um propósito para que o povo amadureça, chegue ao pleno conhecimento de Deus. E nós só podemos chegar ao pleno conhecimento de Deus, no versículo 18, Paulo diz, quando nós temos os olhos do nosso coração iluminados. Esse é o grande desejo de Paulo. Nós só poderemos amadurecer na vida cristã se Deus fizer por nós o impossível. Se Deus, na verdade, continuar realizando em nós o impossível, porque o impossível Ele fez. Deu-nos o seu Espírito que é santo, que nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo, nos convenceu que os nossos pecados foram perdoados e fomos feitos filhos de Deus. E Paulo ora para que esse Deus dos impossíveis continue realizando sua obra em nós, que é de nos dar sensibilidade para que amadureçamos na relação com Ele. Receber olhos para ver, cheguemos ao pleno conhecimento. Os efeitos dessa visão madura, os efeitos do nosso amadurecimento em Cristo estão nos versos 18 e 19. Paulo diz, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a riqueza do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo ora por 3 motivos aqui, e ele diz que quando amadurecermos, nós teremos sensibilidade para compreender 3 coisas. A primeira, versículo 18, nós teremos uma compreensão do nosso privilégio. É isso que significa saber, para saberdes qual é a esperança do seu chamado.
amadurecidos, com olhos no nosso coração, nós saberemos quem éramos e quem somos. Não há espaço para indiferença na vida daquele que nasceu de novo, porque ele sabe muito bem de onde ele foi tirado e para onde ele foi trazido. O verdadeiro discípulo de Jesus sabe quem era e sabe no que foi tornado. Ele foi feito filho de Deus. Paulo chega a dizer que nós fomos retirados do império das trevas, é um império de jugo pesado, e inseridos no reino de amor. Paulo diz que nós fomos feitos filhos de Deus. Foi dado a nós um espírito que grita dentro do nosso coração dizendo: você é filho, você é filho, você é filho, você é filho, você é filho. Esse mesmo espírito em Romanos 8, Paulo diz que ele grita dentro de nós dizendo: nada vai poder te separar do amor de Deus, nem as coisas de hoje, nem as coisas que virão, nem as lutas de ontem, nem as lutas do porvir, nada, nem os seus pecados vão te separar do amor de Deus, porque o amor de Deus por você está em Cristo Jesus. Nem a morte vai te separar, porque a morte já não tem mais domínio sobre você. Paulo ora para que tenhamos sensibilidade a ponto de compreender isso, o grande privilégio que nós temos. O privilégio que nós temos é muito mais, gente, o fato de sermos somente filhos de Deus. Tem um pacote que vem junto com isso. É a garantia de vida eterna. A morte já não tem mais domínio. Não há mais o pavor da morte no coração, ou não precisa existir o pavor da morte no coração dos filhos de Deus. A segunda compreensão que nós teremos, final do versículo 18, Paulo diz que é uma grande alegria por sermos o desejo de Deus. Veja a expressão que ele usa aí. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo diz que Deus nos deseja a tal ponto que ele nos chama de sua herança. Eu não sei se vocês têm uma compreensão, se lembram de maneira fotográfica das Escrituras. Vamos voltar lá, eu não vou fazer isso com vocês não, vamos para Isaías capítulo 53, em Isaías capítulo 53 nós temos uma explicação melhor desse texto. Isaías capítulo 53, 700 anos antes, já nos fala da obra de Jesus Cristo, versículo 10, de Isaías capítulo 53, o texto nos diz que todavia, ao Senhor, que é Deus Pai, agradou moê-lo. O texto está dizendo que quem deu Jesus para o matadouro, quem enviou Jesus para a cruz foi o Pai, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, Isaías fala de Cristo, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja o que Paulo diz a respeito, o que Isaías diz a respeito da obra de Jesus no verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Agora é o Pai quem está dizendo: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, Deus Pai diz: eu lhe dei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías está nos dizendo que quando Cristo der a sua alma, ele verá o penoso fruto de seu trabalho e ficará satisfeito. Por quê? Porque ele receberá uma multidão para si, que é a minha vida e a sua vida e a vida de todos os santos ao longo de toda a história que depositou sua esperança na obra completa de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo que uma vez que nós amadurecermos na vida cristã, tivermos sensibilidade com Deus, nós compreenderemos o quanto Deus se alegra com a nossa vida, o quanto Deus se alegra por nos ter para Ele, o quanto Deus gosta de nos ter como seus filhos. É por isso que a Bíblia traz uma imagem do povo de Deus, dizendo que o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. É gente que Deus ama, é gente que Deus guarda em seu coração, é gente que Deus protege, é gente que nunca será desamparada. Davi, convicto dessas realidades, em momentos de grande aperto e após ter cometido grandes pecados, Davi é claro em dizer:
confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste o meu pecado. Davi sabia que uma vez que Deus o havia alcançado, nada poderia separá-lo desse amor. E Paulo ora para que nós tenhamos uma compreensão disso, do quanto Deus nos deseja a ponto de nos chamar de sua herança. Nós somos a grande conquista de Jesus Cristo, e isso deixa o Pai muito feliz. E por fim, Paulo diz que os efeitos dessa visão gerará em nós gratidão pelo grande poder envolvido em nossa salvação. No versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo vai dizer que a gente vai ficar profundamente grato, porque Deus realizou um poder sobre-humano para que nós fôssemos tornados seus filhos, para que os nossos pecados fossem salvos, lavados em Cristo, para que nós estivéssemos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Paulo vai dizer que o poder que Deus movimenta é maior que o poder da ordem da criação. Deus cria todas as coisas do nada em Gênesis 1. E Paulo está dizendo que o poder que Deus precisou realizar para que nós nos tornássemos seus filhos é maior que o poder que Deus usou para trazer à tona todas as coisas que não existiam. Esse poder para nos dar a fé, nos tornar seus filhos, nos tornar irmãos de Jesus Cristo, é semelhante, veja no verso 20, ao poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. O que Paulo está dizendo é que o mesmo poder para que a gente tenha fé foi o poder usado por Deus para levantar Jesus dentre os mortos. Não é pouca coisa não, não é pouca coisa não. O mesmo poder que Deus usa para manter nossa vida, para nos preservar até o fim, é o poder usado para levantar o Filho eterno da morte. E você acha que um poder maior que o poder para criar céus e terra será um poder insuficiente para manter nossas vidas até o fim em segurança? É por isso que nós não cremos numa doutrina muito difundida aí, de que os salvos podem perder a salvação baseado em seus critérios de mérito. Nós não cremos nisso. Nós cremos que os salvos serão guardados por Deus até o fim, porque Ele tem poder para preservar os que lhes pertencem. A boa obra que Ele começou, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. E aí no verso 20, Paulo diz que esse poder se manifestou de duas maneiras: através da ressurreição de Jesus e através de sua exaltação. O final do verso 20 diz que Deus fez Cristo se assentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus não só ressuscita Jesus dentre os mortos ao terceiro dia, como lhe dá o nome que está acima de todo nome, como lhe coroa com honra, autoridade e soberania. Esse mesmo poder é o poder usado para nos salvar. Não é moleza não, gente. O que você acha que pode fazer um morto ressuscitar? Tem que ser um poder fora da compreensão humana. O que pode fazer um incrédulo voltar, crer algum dia? O que pode fazer alguém apático acordar e viver uma vida entusiasmada pelo reino? Só há uma fonte de poder. É a fonte do poder que transborda do trono de graça, e é o mesmo poder que ressuscita Jesus dentre os mortos e o faz subir aos céus, coroando-o com glória, honra e majestade. Em razão dessa obra fiel de nos tornar filhos de Deus, herdeiros de uma herança que nunca poderá se perder, é que Deus deu a Cristo, e por nós sermos o maior desejo de Deus, a herança que Ele ama, Paulo diz no verso 21 que Cristo recebeu o domínio completo. Cristo está agora acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Cristo recebeu o controle pleno, não só no presente século, mas também no século vindouro. E Cristo recebeu inclusive o reinado de nossas vidas, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para Ele ser o cabeça. E Deus deu a Jesus Cristo o controle da igreja, que é a minha vida e a sua. A igreja é o seu corpo, e Cristo é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Qual a conclusão de tudo isso?
Paulo deseja que Deus dê olhos ao nosso coração, para que a gente tenha uma compreensão madura a respeito do amor eterno de Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, para que tenhamos uma compreensão madura do que foi feito para que a salvação nos alcançasse. O inocente que nunca cometeu pecado, Deus na eternidade o fez pecado por nós. Ele foi feito maldição, maldito de Deus. Por isso a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo em 2 Coríntios 5 diz que quando Cristo estava na cruz, Deus ali estava reconciliando consigo o mundo. Paulo diz que através de Cristo todos os pecados foram perdoados. Ele é a nossa paz. Ele tornou Deus um Deus pacífico conosco. E agora, de criaturas, feitos filhos, podemos orar dizendo: Abba, Pai, Pai. Nós somos o povo que goza de um dos privilégios maiores na face da terra. Eu estava, quando eu cheguei ali, pensando no meu dia de hoje, e agradecendo pelos mínimos detalhes que aconteceu, mínimos detalhes. Minha esposa é funcionária pública, tem o IPASGO, aí eu abro um aplicativo no celular, agendo uma consulta médica, no mesmo dia o médico me atende, já saio de lá, compro medicamento, estou medicado, chego em casa, encontro minha esposa, meus filhos saudáveis, com almoço quentinho. É tanta coisa, é tanta graça, 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 graça e mais graça, graça e graça que não cessa. Paulo diz: eu oro para que vocês compreendam, tudo isso é graça, graça demais. Compreendo o que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo desce da glória, em obediência ao Pai e ao Filho, para através da pregação do Evangelho, vocês enxergarem os pecados, e além de enxergarem os pecados, olharem para o Salvador, e terem uma força espiritual que não é de vocês, para se dobrar diante desse Salvador e abraçá-lo como sua única esperança. E é uma esperança que não vai te confundir, porque esse Salvador nunca vai te desamparar. Graça, graça, graça e graça. Paulo diz: eu oro para vocês compreenderem isso. Eu choro pelo desemprego, eu choro pela enfermidade, eu choro porque não passei no concurso, eu choro por causa disso. Paulo diz: não, vocês têm motivo demais para serem gratos e para celebrar. Deus é o Senhor de vocês, se fez Pai de vocês. Que remédio para qualquer espírito melancólico, qualquer alma batida, qualquer coração angustiado, qualquer psique enferma pela autopiedade. Veja quem vocês são, o privilégio de vocês. Não dá para ficar com esse coração melancólico, entristecido, abatido, prostrado. Veja quem vocês são, o tesouro de Deus, conquistado por Deus. Nenhuma bebida, nenhuma noite de sexo, nenhum prazer, por maior que seja, chega perto do que Deus deu a vocês. É por isso que C.S. Lewis tem uma frase conhecida, em que ele diz: se você experimentou prazeres extraordinários nessa vida, e ainda assim não foi saciado, é um grande sinal de que você não é um cidadão desse mundo, mas é um cidadão de outro mundo que tem fontes de prazeres inesgotáveis. Para que tenhamos compreensão da obra da Trindade, na certeza de que essa maturidade nos tornará agradecidos e entregues a Deus. Quanto mais gratidão, mais nos entregamos a Deus. Quanto mais compreensão de quem Deus é e do que Ele fez por nós, mais entrega de nós mesmos. Quanto mais revelação espiritual, mais desapego por essa vida, levando-nos a viver o propósito que Deus tem para cada um de nós, como cidadãos da eternidade. Como é que a gente pode aplicar essa mensagem para esse dia e nessa noite? Ao sair desse encontro, tome a decisão de lutar diariamente por uma visão mais abrangente. Ao sair dessa noite, tome a decisão de diariamente querer ter uma visão mais abrangente a respeito da graça, do Calvário,
da ressurreição e dos efeitos para a nossa vida, da ressurreição de Jesus. Conheça isso. Conheça isso. Eu quero te sugerir a escrever algumas resoluções. O que são resoluções? São decisões que nós tomamos. Normalmente na nossa cultura do Brasil, e está chegando a época, são decisões de virada de ano, né? A crentaiada, alguns vestem de branco, quem tem dinheiro vai lá para a praia de Copacabana, virar o ano, e acha que vai começar o ano com o pé direito, né? Por esse misticismo. Mas resoluções são decisões que você toma. E eu quero apresentar a vocês algumas decisões de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, quando tinha 17 anos de idade, ele começou a escrever algumas decisões para a sua vida, alguns propósitos, algumas resoluções. E ele escreveu 70 resoluções num período de 2 anos. Ele foi revisando e acrescentando. Na 5ª resolução, ele diz: resolvi jamais, preste atenção nisso, meu querido irmão, minha querida irmã, desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Todo o seu tempo tem sido usado para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, são coisas simples do dia a dia. Façais para a glória de Deus. Não é estar na igreja, nesse prédio, não. Tem a ver com lavar a louça para a glória de Deus, passar uma roupa para a glória de Deus, tratar o marido com honra, respeito para a glória de Deus, amar sua esposa para a glória de Deus, instruir seus filhos para a glória de Deus, dizer não a paixões infames que pulam dentro de você, que desejam te destruir para a glória de Deus. Ser um cidadão da verdade, que honra compromissos para a glória de Deus. 7, a 7ª resolução de Jonathan Edwards. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Cristo pode voltar a qualquer momento. Se Ele retornasse daqui 1 hora, como você viveria essa hora anterior? Amanhã, quando chegar por volta das 11 da manhã, e você já estiver cheio de planos, projetos, imaginar, meu Cristo pode retornar na próxima hora, como você viveria esses 60 minutos de sua vida? E Jonathan Edwards, aos 17 anos, toma essa resolução. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria. Jamais, se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Resolvi que sempre que pense em qualquer enigma sobre a salvação, eu vou fazer de tudo para resolvê-lo e entendê-lo, caso nenhuma circunstância me impeça de fazê-lo. Essa resolução está dizendo o seguinte: eu não vou permanecer um cristão ignorante a respeito das questões espirituais. Eu quero conhecer meu Cristo, eu quero conhecer a esperança de vida eterna, eu quero saber o que me espera após morte, eu quero saber como será o céu. A Bíblia fala de tudo isso. Eu quero saber como viver uma vida sábia, né, nesse mundo. O livro de Provérbios fala sobre isso. Eu quero estudar, eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero conhecer Deus e sua vontade para a minha vida. Isso não vem fácil, viu? Isso não vem de sermões de domingo à noite. Você tem que pagar um alto preço para conhecer Deus. Resolvi manter a mais restrita temperança, olha só, em tudo que como e tudo que bebo. É controle da gula, é controle da bebida. Há pessoas que começam a beber, não sabem a hora de parar, começam a comer, não sabem a hora de parar. Resolvi tomar essa decisão, 17 anos de idade. Resolvi examinar sempre, cuidadosamente e de forma constante e precisa, qual a coisa em mim que causa a mínima dúvida sobre o amor de Deus, para direcionar todas as minhas forças contra tal origem. O que há dentro de mim que fica sussurrando: Deus não te ama? Você sabia que tudo isso aqui é do acaso? Deus não tem projetos para a tua vida, não. Esse negócio é uma conversa religiosa aí. O que ele está dizendo é: eu vou fazer de tudo para pisar nessa voz maldita que às vezes sussurram em meu ouvido. Resolvi estudar as Escrituras de tal modo firme, preciso, constante e frequente, que me seja tornado possível e que me aperceba em mim mesmo de que eu estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Eu quero olhar para mim e dizer: eu estou crescendo no conhecimento de Cristo,
porque é a única coisa que tem peso eterno. Ontem eu tive um momento didático muito interessante. A gente foi, eu mais 2 irmãos, fomos fazer uma caminhada no cemitério de Anápolis. Sabia disso? Olha que passei, Marcão, à tarde. Fomos para o cemitério do centro, cara. Um sol de rachar. E ali você começa a olhar algumas lápides. E você olha, caramba, 1940 e alguma coisa. Ninguém mais lembra daquele nome. Das obras que realizou, dos empreendimentos que deixou. E quando a gente vai, talvez, se você for um cara que se dedicou bacana, seus filhos se lembrem de você com carinho. Muito provavelmente seus netos, de vez em quando, falarão a respeito de você. Mas a outra geração não terá o seu nome em memória. Em menos de 60 anos, 70 anos, sua memória desapareceu da face da terra. É rápido demais. E Jonathan Edwards está dizendo, eu quero ver crescimento em mim para a única coisa que tem propósito eterno, que é conhecer Deus e sua vontade. Ao sair desse encontro, já falei isso, né? Clame por um milagre, que é receber olhos no coração. Você pode pedir, Paulo está orando, por que a gente não pode orar? Paulo está orando, Deus, eu sou grato, porque eles são salvos, porque eles têm fé em Ti e eles Te amam. E eu quero orar mais. Paulo está dizendo, eu oro para que Deus ponha olhos no coração de vocês, para que vocês compreendam quem vocês são, e de que nada mais importa, a não ser conhecer a riqueza da glória de quem vocês são, o que os espera, de onde foram retirados, de onde foram colocados, e de onde estão para aquilo que os espera. Quero que vocês conheçam isso. E a gente pode orar, no mesmo intento de Paulo, me faça enxergar, as áreas da minha vida para onde eu tenho direcionado tolice, para onde eu tenho colocado minha energia e é inútil, me faça enxergar. E por fim, de enxergar tudo isso, persiga o propósito estabelecido na Trindade, na eternidade, que é viver em gratidão por tão grande salvação, através de uma vida frutífera, todos os dias. Persiga o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida na eternidade, que é viver em gratidão por essa salvação e dar frutos. Como é que ele começa a oração? Eu oro, porque vocês têm fé e vocês se amam. Lembra de Efésios 1 que nós vimos semana passada? Olha o que Paulo diz, no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, no presente, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Que bênção é essa? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Que Deus te dê olhos para enxergar tudo isso, que Deus dê sensibilidade ao seu coração, para enxergar que privilégio você tem. Você é a herança de Deus em Cristo, você é irmão e irmã de Cristo Jesus, você é filho de Deus, para todo e todo e todo e todo sempre. E para que você pudesse ter sido tornado filho, Deus precisou realizar uma obra tão grande, de poder, semelhante à obra que Ele realizou, ressuscitando Jesus dentre os mortos, fazendo-o subir aos céus e assentar-se à sua direita. Uma obra maior que o poder que Deus realizou ao criar todas as coisas. Ele realizou te dando a fé, te tornando seu filho e te garantindo a eternidade. Nada, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, poderão te separar do amor de Deus. Quais são os desejos que podem mudar a nossa vida? Coloque olhos em meu coração, para que eu persiga aquilo que tem valor eterno, aquilo que quando passar pela prova do fogo, não seja destruído. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz que no dia do juízo,
todas as nossas obras, todas, passarão pelo fogo. Muitas serão queimadas como palha e madeira. Só aquilo que é bom vai sobrar. Que a gente ore por isso, para que sobre em nós muita coisa boa, porque a gente decidiu viver para a glória de Deus e com todas as forças conhecê-lo, remindo o nosso tempo, disciplinando o nosso coração tão rebelde e se inclinando a Deus em gratidão diária por tão grande amor.